O sarampo é uma infecção viral que ataca especificamente as células do orofaringe, muito semelhante à gripe. O que faz a diferença é a deposição dos restos da guerra que acontece entre o sistema de imunidade celular com os vírus, restos esses que são depositados em sítios de mucosa oral, que é o enantema, ou sinal de Koplik, e na pele, que é o exantema, que são aquelas vesículas que você vê, que começam normalmente atrás da orelha, porque é o lugar mais próximo da orofaringe. Depois vem para pescoço, rosto e desce pelo tórax e pode atingir todo o corpo. A maior dificuldade do sarampo é o seu diagnóstico, pois os sinais de pele surgem exatamente quando a febre baixa, isso é, quando o organismo já venceu a guerra e o paciente já não é mais um contaminante. Lembre-se, as vesículas que aparecem na mucosa ou na pele não são contaminantes, pois ali estão contidos os macrófagos que já fagocitaram os vírus invasores, juntamente com os restos de células parasitadas por eles e assim por diante. Forma assim uma espécie de um mini abscesso de material já morto. Portanto, a melhor maneira de se fazer o diagnóstico de sarampo é observar alguém que esteve próximo de um caso descrito. Entre esses contactos, há os que desenvolvem uma sintomatologia semelhante à gripe. Esses são os vulneráveis. Outros não têm sintomas, e pode ser porque são imunes, vacinados ou já tiveram a doença, ou porque simplesmente não foram contaminados. De qualquer maneira, todos os contactos devem ser vacinados. Se algum dos contactos puder comprovar que já foi vacinado ou que já teve a doença, então esse não precisa ser vacinado. Mas na dúvida, vacine sempre. Se você for pecar, que seja pelo excesso e nunca pela falta. Não há tratamento específico contra o vírus do sarampo. Tratam-se apenas os sintomas. Mas há a prevenção. A vacina é feita por manipulação laboratorial dos vírus, criando condições que favorecem as suas mutações até que se chegue a um vírus com as mesmas características genéticas do vírus selvagem, porém não patogênico. Esses são chamados de vírus vivos e atenuados. A vacina, assim como a doença, provoca imunidade vitalícia. Mas para isso acontecer, deve ser aplicada em 2 doses idênticas, porém separadas por um período entre 4 e 6 meses. Para evitar um surto ou até uma epidemia de sarampo, crie um ambiente idêntico ao da prevenção da gripe tipo A, que é lavar sempre as mãos, principalmente após tossir e espirrar, usar álcool gel sempre que possível, utilizar lenços descartáveis, deixar o ambiente sempre ventilado, cobrir a boca e nariz sempre que espirrar ou tossir, dessa forma. Não tocar na região dos olhos, nariz e boca sem que a mão esteja limpa, porque a conjuntivite do sarampo vem pela mão também. Usar máscara se for entrar em ambiente muito adensado de pessoas, ônibus lotados, metrôs, elevadores cheios. Isolar os casos e contactos sintomáticos por pelo menos 1 semana. E, finalmente, vacinar em abundância. Não poupar vacinas. Lembre-se, se na tua cidade não tem nenhum caso, o primeiro caso você não vai fazer diagnóstico. Você vai fazer diagnóstico dos contactos só. Então, essa é a complicação do sarampo. E ele pode se tornar uma epidemia muito rapidamente se você não tiver esses cuidados que a gente acabou de mencionar. Era isso que a gente queria dar, um recado rápido sobre o sarampo. Muito obrigado.